Pela terceira vez, a campanha da fraternidade traz o tema da fome. Exatamente, porque estamos, olha, alarmante. O Brasil está numa lista dos 10 mais países que têm a situação de fome. Nós, gente, nós desperdiçamos muita comida, muita desigualdade, muitos passando fome, outros desperdiçando. A gente precisa parar. A campanha da fraternidade, junto a esse período da quaresma, é para a gente mudar, mas é mudar só para a nossa vida, mas é mudar no sentido geral, né? Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. E para conversar sobre esse assunto, nosso convidado especial de hoje é o assessor do setor de campanha da CNBB, Padre Jean Paul. Bom dia, Padre Jean, seja muito bem-vindo. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês na família dos devotos. Muita alegria em participar. Que maravilha, sua bênção. E olha, esse tema, né, proposto pela CNBB, que a gente vai conversar agora. Olha, fala um pouquinho para a gente desse tema, né? O que foi estudado, né? Eu vi que existem dados, né? Não é um tema assim, esse ano vamos falar sobre a fome. Não, existem fatos concretos para a gente poder discutir e viver esse tema, não é, Padre? Deus abençoe você, Deus Amém. Abençoe a todos aqueles que nos assistem. O tema da campanha da fraternidade é escolhido pelos nossos bispos 2 anos antes da realização da campanha. E esse período entre a escolha e a realização da campanha é um período de estudos, é um período de preparação, aonde a CNBB desenvolve uma reflexão sobre o tema, buscando as melhores fontes, buscando os melhores conhecimentos, buscando os especialistas naquele assunto, para que seja uma reflexão fundamentada. E é isso que acontece com o tema da fome, abordado pela terceira vez nesse ano de 2023. Já foi em 75, já foi em 85 e agora em 2023, quando nós voltamos ao mapa da fome, esta lista feita pela ONU dos países que têm mais de 5% da população em insegurança alimentar grave. No Brasil, nós temos 3 vezes isso. Nós temos 15,5% da nossa população em insegurança alimentar grave. Se considerarmos a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar média, leve, nós ultrapassamos a metade da população brasileira. São muitos irmãos e irmãs nossos que padecem o flagelo da fome. Se fosse um, a gente já tinha que se incomodar e se mover para superar esse flagelo. Mas é uma multidão, então a gente não pode ficar parado. Padre, formidável, eu acho que esse tema é muito oportuno. Nós não podemos ficar parados, como o senhor acabou de dizer, né? E como ensina a gente, Padre, como a gente pode se movimentar, né? Cada um na sua realidade, na sua particularidade, mas não só na sua particularidade, mas em comunidade, como a gente deve se movimentar para acabar com a fome? Existe um ditado que diz que a gente deve pensar globalmente e agir localmente. A gente pensa o grande, o macro, mas a gente age no pequeno, no micro. O texto base da campanha da fraternidade esse ano, ele nos apresenta no 4º capítulo, que é o capítulo do agir, da nossa ação, ele nos apresenta uma série de sugestões de ação, sugestões muito concretas. Primeiro, para que eu possa fazer alguma coisa, sugestões de ação pessoal. O que é que você pode fazer? Desde uma coisa muito simples, colocar no prato só o que você vai comer, para que não haja desperdício no seu prato. Não coloque além, coloque apenas o que você vai comer e assim nós evitaremos o desperdício. Há quem diga que no Brasil, quem come melhor é a lata do lixo, porque nós temos uma enorme quantidade de alimentos desperdiçados. Depois, nós temos uma lista de sugestões para a comunidade cristã.
Como é que a sua comunidade, a sua paróquia pode se movimentar para vencer o flagelo da fome? Promover uma horta comunitária num terreno, de repente, da comunidade, da paróquia, onde futuramente até vai ser uma igreja. Mas enquanto não se constrói essa igreja, pode ser uma horta comunitária, que forneça alimento barato e de qualidade para aqueles que mais precisam. Quem sabe o seu escritório paroquial se torne ali um banco de empregos, aonde se conectam as pessoas que precisam de emprego e as pessoas que precisam dos trabalhadores. Iniciativas simples, mas que mudam a vida de muitas pessoas. E o terceiro bloco de ações que o texto base nos propõe é o bloco das ações político-sociais. Nós não podemos ficar só no assistencialismo. Nós precisamos dar de comer a quem tem fome, nós precisamos dar emprego a quem não tem, capacitar aqueles que precisam de capacitação, mas nós precisamos questionar o nosso sistema político, econômico. Por que é que tem fome no Brasil, se o Brasil é o celeiro do mundo? Se o Brasil produz alimentos para alimentar o mundo inteiro, por que é que ele não alimenta os seus cidadãos? Então, o terceiro nível de ação é o nível sociopolítico, é o nível do questionamento, da ação sociopolítica concreta para mudar esse sistema. Porque o que causa a fome no nosso país não é a falta de alimentos, é o sistema político-econômico que não distribui alimentos, mas se deixa mover unicamente na busca do lucro. Padre, veja bem, né? Esse último item que o senhor fala, que a gente não tem a nossa condição de passar fome no país por falta de alimento, mas por falta de uma atitude, vamos dizer assim, mais cristã. Como o senhor olha para isso? Como a gente pode também olhar e se aproximar mais dessa realidade? Recentemente, o Anuário Católico da Igreja no mundo nos revelou que o Brasil é um dos países mais cristãos. 80%, a maior parte dos cristãos está na América Latina. E 80% dos cristãos da América Latina estão no Brasil. Então, o Brasil poderia ser considerado o país mais cristão do mundo, pelos números, mas não pelas atitudes. Porque o texto bíblico que ilumina essa campanha da fraternidade, que é o lema da campanha, ele é Jesus nos dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, é responsabilidade dos discípulos de Jesus promover um mundo onde haja partilha, onde todos tenham o pão necessário para a sua subsistência. E isso não acontece, infelizmente. Somos cristãos de carteirinha, mas não colocamos em prática o ensinamento de Jesus. Precisamos crescer nessa dimensão. Nossa, padre, tristíssimo. É vergonhoso, né? A gente sente vergonha mesmo de pensar nisso, né? Somos cristãos católicos de carteirinha, né? E isso precisa mudar, essa realidade, essa cultura. Eu acho muito importante, no texto base tem isso, acabar com essa cultura da indiferença. E nós precisamos incomodar. E a gente precisa mesmo se sentir incomodado. Se você está acompanhando essa entrevista, se você não se sentir incomodado, olha, larga para lá, porque é uma atitude nossa. E outra coisa, muito importante, daqui a pouco vai acontecer a coleta, né? Tá aí já um bom movimento para você já participar, desmistificar, para que vai a coleta, para onde vai? Se informe. É muito importante a informação. Por isso, padre, eu queria que o senhor explicasse sobre a coleta feita no dia 1º de abril. Desculpa, dia 2 de abril. 2 de abril. 1º à tarde e 2 o dia todo. A coleta nacional da solidariedade é o principal gesto concreto da campanha da fraternidade. Todo o montante dessa coleta, em todas as comunidades cristãs do Brasil, ele é dividido em duas partes. 60% fica na sua própria diocese e gera o Fundo Diocesano de Solidariedade.
que é administrado pelo bispo, pelo ecônomo da diocese, pelo conselho gestor aí da sua diocese. 40% do montante é enviado aqui para a CNBB e é gerido, esses 40% de todo o Brasil formam o Fundo Nacional de Solidariedade, que é gerido por um conselho gestor que tem na sua presidência o secretário-geral da CNBB e nós aqui que trabalhamos juntamente com ele. Esse Fundo Nacional de Solidariedade, ele publica todo ano um edital, uma semana depois da coleta. Então, ali, logo depois do domingo de Páscoa, fique atento nas redes sociais, no site da CNBB, para a publicação do edital. Esse edital apresenta os 3 eixos que serão ajudados pelo Fundo Nacional. O primeiro eixo é sempre o tema da campanha da fraternidade. Então, esse ano, nós vamos ajudar, em primeiro lugar, obras sociais que estão empenhadas na superação da fome. E é a partir desse edital que as pessoas podem cadastrar os seus projetos. As entidades que tenham um CNPJ válido podem cadastrar os seus projetos no site do Fundo Nacional de Solidariedade, que é fns.cnbb.org.br, para então concorrer aos auxílios do Fundo Nacional de Solidariedade. Nesse ano passado, 2022, que o tema era educação, nós auxiliamos cerca de 200 projetos sociais em todo o Brasil com o Fundo Nacional de Solidariedade. Padre, olha, eu acho que a gente precisa cada vez também formar essa cultura da informação, né? Que bela entrevista. Eu acho que o senhor ensina muitas pessoas hoje a se movimentar, né? E ainda mais a gente contribuir, sim. Porque a igreja, ela é construída por nós, né? Nós somos a igreja. Não adianta a gente pensar, gente, também nessa questão, a igreja está fazendo, a igreja está fazendo. Não, você está fazendo. E tudo que a gente reclama, olha, não foi feito porque a igreja deixou de fazer, olha, a gente poderia estar fazendo assim, você poderia estar fazendo isso. E a CNBB tem um compromisso maravilhoso, isso faz toda a diferença. O senhor que é assessor do setor de campanhas, as campanhas que nos ajudam a cada vez mais refletir sobre isso. Padre, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, pelo seu sim, por toda a dedicação. Desejo que a gente possa passar muito bem por esse tempo de campanha, né? E que essa possa, assim, mudar os números. E a gente sair desse mapa da fome e entrar para o mapa de uma posição muito mais fraterna. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da campanha da fraternidade para a família dos devotos. Eu desejo a todos uma santa quaresma e que ela nos ajude a realmente nos converter individualmente, mas a nos converter como país cristão, que nós sejamos, de fato, aquilo que professamos com a nossa boca. Amém. Obrigada, meu querido. Um grande abraço. Sua bênção. Deus abençoe. Amém. Uma boa semana.